paz, igreja do Senhor. Amém. Amados, hoje estamos mais um domingo no mês de maio, um mês que é dedicado à família. E hoje nós traremos mais uma reflexão dentro desse entendimento. E temos no mês um tema que nós usamos. Em cada mês nós usamos um tema, e esse mês de maio não foi diferente. O tema é Forte, Feliz e a Família que Busca Servir ao Senhor. E a divisa está em Josué 24, versículo 15. Vamos ler juntos? Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é o tema que nós estamos usando nesse mês da família, e é exatamente em cima desse tema que nós vamos trazer nossa meditação hoje, em cima do versículo de número 15, do capítulo 24 de Josué, e o título da mensagem de hoje será Família Forte e Feliz. Eu penso que, atualmente, a família precisa ser forte e feliz para que possa prevalecer. Forte para resistir às investidas do inimigo que tem tentado contra a família, para destruir a família, para tentar desestabilizar, para tentar fazer com que a família não venha mais existir. Então, nós precisamos ser fortes. E, consequentemente, quando nós somos fortes, a felicidade vem sobre nossas vidas. Precisamos alcançar esse objetivo de sermos famílias fortes e felizes, pois o que nós temos visto nesse tempo é o contrário disso. São famílias que sofrem, são famílias que estão sofrendo por causa da ação do inimigo. São famílias que têm sido, vamos dizer assim, atingidas por situações do qual hoje fazem com que essas famílias estejam desestabilizadas. E dentro desse entendimento, do qual Josué chama as famílias, chama todo o povo de Deus que esteve sob a sua liderança, exatamente nesse capítulo 24, no final da vida de Josué, para que você tenha uma ideia, Josué, ele, depois de ter vivenciado 60 anos do agir de Deus, desde a saída do Egito até esse momento aqui que Josué faz essa declaração praticamente no final da vida dele. Se você ler o versículo de número 29 do capítulo 24, você vai ver que Josué, ele está no final da sua vida com 110 anos. 110 anos, Josué está no final da vida dele, nesse último capítulo aqui, quando ele chama todo o povo de Deus para renovar a aliança com o Senhor. Isso nos faz fazer uma conta. Na saída do Egito, Josué e Calebe, que tinham mais ou menos a mesma idade, Josué estava com mais ou menos 50 anos. Porque estudos indicam, ou nos dizem, que por 20 anos o povo de Deus esteve sob a liderança de Josué. Então, se Josué saiu do Egito juntamente com Moisés, quando ele tinha 50 anos, a caminhada pelo deserto durou 40 anos. Josué estaria com 90, que foi exatamente o tempo que ele, mais ou menos o tempo que ele foi
estava diante, vamos dizer assim, diante da terra prometida, e com mais 20 anos, 90 anos, com mais 20 anos, ele chega no final da vida dele. Então, desde a saída do Egito, 50 anos de idade, Josué, os 40 anos que ele passou na caminhada pelo deserto juntamente com Moisés, e mais 20 anos sob a sua liderança, agora tomando posse da terra prometida, Josué traz todo o povo de Deus para junto de si e leva o povo de Deus a renovar a sua aliança com o Senhor. Lembrem, se você ler o capítulo 24, você vai ver isso. Lembre do que Deus fez com vocês. Pois agora, vocês vão decidir o que vocês querem. Se vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados, que viveram além do Eufrates, ele se refere a Abraão, ou se vocês querem servir os deuses da terra da qual vocês estão vivendo agora. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E depois dessa palavra de Josué, o povo se volta todos, unânimes praticamente, para servir a Deus, né? Então, eu penso que nessa palavra de Josué, desde quando ele faz a reflexão, ele tem para nós uma direção, um entendimento de família, para que nós possamos nos alegrar e conduzir a nossa família para que seja uma família forte, uma família feliz. Vamos ler novamente o versículo de número 15 do capítulo 24, para que isso fique bem na nossa mente, tá? A palavra de Deus diz: se, porém, não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E no nome de Jesus, ó Pai, nos faz entender qual é a tua vontade, qual é o teu querer para cada um de nós aqui, para que no nosso coração tenha esse entendimento da tua vontade, e assim nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, sair daqui hoje, diferente da maneira que nós entramos. Fala conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, Josué, nesse tempo que ele chama todo o povo de Deus para junto de si, para que possa tomar essa decisão, Josué não está dirigindo palavras ao povo do entendimento dele, daquilo que ele viveu como pessoa. Ele está na direção de Deus, falando para o povo, lembrando para o povo o que Deus havia feito com o povo, desde da libertação do Egito, que Deus ali livrou o seu povo da opressão, livrou o seu povo da escravidão, quando as famílias estavam sendo oprimidas, quando famílias estavam sendo obrigadas a matar os primogênitos, porque Faraó, o atual Faraó, que não conheceu a José do Egito, temia pelo povo de Deus que estava em número gigantesco, e o Faraó temia que numa rebelião, de repente o povo de Deus dominasse o povo do Egito. Então, determinado por Faraó, o povo de Deus começou a sofrer, começou a ser oprimido com duros trabalhos pesados, e além disso, não contente com isso, o Faraó manda que as famílias que tivessem tendo filhos, se fossem homem, se fosse primogênito, que matassem os meninos que nascessem na família, que matassem esses meninos, exatamente para evitar que a família, que o povo de Deus crescesse, né?
Então Deus livrou o seu povo do Egito com grande poder, conduziu pelo deserto pelos 40 anos, e sabemos que esses 40 anos, eles duraram todo esse tempo por causa da rebeldia do povo, porque a caminhada da saída do Egito até a terra prometida era uma caminhada de mais ou menos 30, 40 dias. Mas por conta da dureza de coração, por conta da rebeldia do povo, aquele povo ficou circulando no deserto por muito tempo, por 40 anos. Mas durante todo esse tempo, o agir de Deus não faltou, o cuidado de Deus não faltou. E para que vocês tenham uma ideia, da geração de Josué e Enoque, da geração de Josué e Caleb, me fugiu a mente aqui, de Caleb, dessa geração que saiu do Egito, a geração adulta que saiu do Egito, somente eles dois, Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Todas as pessoas da mesma geração de Josué e Caleb morreram pelo deserto por causa da rebelião. E juntamente entraram na terra prometida, juntamente com Josué e Caleb, a geração seguinte, que foram geradas durante a caminhada no deserto. Esses sim entraram com Josué e Caleb na terra prometida. Então, diante disso tudo, do agir de Deus que Josué viu, ele compartilha conosco, nessa chamada aqui do capítulo 24, ele compartilha conosco aquilo que Deus fez pelo seu povo. Então, eu quero meditar aqui em alguns recursos, o cuidado de Deus, alguns recursos que Deus compartilha conosco para que nós tenhamos famílias fortes e felizes. Deus compartilha conosco recursos para que nós tenhamos famílias fortes e felizes. E o primeiro recurso que Deus compartilha conosco é exatamente nos falar da sua vontade, nos falar do seu querer, nos falar daquilo que nós precisamos saber para conduzir a nossa família. Ele compartilha conosco aquilo que Ele tem como projeto de família para nós. Imagine só uma pessoa que se propõe a casar, e de repente alguém diz para essa pessoa, diz, olha, tu vai casar e agora tu vai constituir família, vai e te vira. E aquela pessoa não tem experiência nenhuma. De repente, aquela pessoa nunca teve uma experiência de um convívio dele com o seu cônjuge. E aquela pessoa também não tem experiência nenhuma, nunca teve um direcionamento de como criar filhos. E o que fazer para conduzir a sua família, para que a sua família seja forte, feliz, seja bem-sucedida. Aquela pessoa talvez vá se deparar com situações que ela vai padecer, talvez vai sofrer diante de coisas que ela vai fazer, não dá certo, e ela volta para tentar pegar um outro direcionamento e fazer certo. Se a gente for comparar uma família que se inicia desse jeito, com outra família que tem um direcionamento todinho do que deve fazer, como deve se comportar, como deve se orientar, a diferença é muito grande, que pega todas as instruções de como tem que fazer. A diferença é muito grande. Então, o primeiro recurso que Deus compartilha conosco é a sua palavra. O que nós precisamos saber como famílias, como nós devemos nos comportar, o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer para que nós tenhamos famílias fortes e felizes, famílias bem-sucedidas. E eu quero que você me acompanhe em Josué, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. E nós vamos meditar em cada versículo, porque
no início aqui do capítulo 1, aqui é o momento que Josué recebe a missão de conduzir o povo de Deus para conquistar a terra prometida. Ele acompanhou Moisés durante 40 anos da libertação do povo de Deus do Egito, pela caminhada pelo Egito, que foram 40 anos. 40 anos, Josué acompanhando Moisés e vendo tudo aquilo que o povo viveu na orientação de Moisés. E muitas foram as orientações de Deus para Moisés e Moisés para o seu povo, para que se conduzisse. Foi quando Moisés começou a compartilhar as leis, os mandamentos, o direcionamento de Deus para as pessoas. E quando chegam diante da terra prometida, do qual Deus não permite que Moisés adentre na terra prometida, Deus passa a liderança do povo de Deus para Josué. Josué com os seus 90 anos. Grande missão agora Josué tem de conduzir o povo de Deus para conquistar a terra prometida. E Deus, nesses versículos de 7 a 9, dá o direcionamento para Josué do que ele tinha que fazer. O direcionamento não era somente para Josué conquistar a terra prometida, era para conduzir o povo de Deus para essa conquista. Quantas famílias estavam ali, naquele contexto, naquele momento, vivenciando isso? Quantas famílias temeram agora que iriam ser conduzidas, lideradas por Josué, que Deus estava dando essa missão para ele? E o direcionamento de Deus para Josué era exatamente do que eles tinham que fazer, como é que eles tinham que se comportar, porque na realidade a conquista que eles teriam que ter da terra prometida, ou seja, de expulsar os povos que lá já estavam, guerrear contra aqueles povos lá, isso Deus iria tomar a frente, iria dar a vitória para o seu povo. Mas as instruções eram necessárias para que eles pudessem se posicionar diante dessa conquista, do que iria acontecer. Eles iriam pisar em terras estranhas, eles iriam se relacionar com pessoas diferentes deles. Ali estava o povo de Deus, e ali estavam outros povos do qual eles iriam encontrar que tinham costumes diferentes, deuses diferentes. O risco era muito grande. Portanto, versículo 7. Versículo 7 de Josué, capítulo 1, Deus disse: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Praticamente, essa palavra se repete no versículo 8, e praticamente são quase as mesmas palavras que a gente encontra no versículo 9. Vamos dizer que o versículo 9 seja o resultado do que ele iria fazer nos versículos 7 e 8. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença aqui. Eu quero ler o versículo 8 e quero apontar algumas diferenças para que você entenda que a palavra aqui é diferente. As palavras são parecidas, mas são diferentes. Versículo 7 novamente. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja
bem-sucedido por onde quer que andar. O versículo 8, olha, bem parecida. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. São parecidas as orientações do versículo 7 e do versículo 8. Só que alguns detalhes chamam a nossa atenção que vão fazer toda a diferença. Perceba só que no versículo 7 diz assim, ó: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Lei aqui está no minúsculo. Lei está no minúsculo. E no versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Está no maiúsculo. Então, um direcionamento diferente. Josué presenciou durante 40 anos a caminhada no deserto e tudo o que Moisés sofreu para tentar fazer com que o povo estivesse na orientação de Deus, na obediência da palavra de Deus, e foram várias as orientações para que o povo fosse bem-sucedido, e por várias vezes o povo se rebelou, por várias vezes o povo procurou fazer o que era da sua vontade. Por várias vezes o povo se mostrou insatisfeito de estar ali naquela situação. Poxa, a gente está aqui nessa caminhada de deserto, Deus nos trouxe para cá para que a gente morra aqui nesse deserto, por que a gente não ficou lá no Egito? Lá tinha carne, lá tinha outras coisas, aqui não tem nada. E Deus manda o maná. E o povo passa a comer o maná e de repente, mas só tem isso? Será possível? Lá tinha carne, aqui não tem. E Deus manda carne. E no deserto, a escassez de água, logicamente, era uma realidade, mas Deus não deixava faltar água. Mas não somente isso, no direcionamento do que eles tinham que fazer, de como se comportar, de servir a Deus tão somente, de olhar para Deus tão somente. E nessa caminhada também eles iam se deparar com outros povos. Tenham cuidado de não se envolver com essas pessoas, de não servir ao Deus deles. Moisés várias vezes se orientou, Moisés várias vezes perdeu a paciência e foi diante de Deus, reclamar que não aguentava mais, devido à rebeldia do povo. E nesse momento aqui, que Josué está recebendo de Deus a missão, o cajado de Moisés, agora para Josué. Deus diz para ele: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Aqui o entendimento desse versículo é como se Josué tivesse que ser forte e corajoso para conduzir aquele povo, que aquele povo fizesse exatamente aquilo que Deus estava mandando. Josué iria encontrar resistência, iria encontrar pessoas rebeldes, iria encontrar pessoas que iriam reclamar, iria encontrar pessoas que talvez quisessem ir na direção contrária, e ele tinha que ser forte e corajoso, e não se desviar daquilo que Moisés havia orientado a ele. A orientação de Moisés, por isso lei está aqui no minúsculo. A orientação de Moisés, ele tinha que obedecer exatamente tudo aquilo. Ele disse: olha, eu passei por tudo isso aqui, eu estou te dando a orientação para você fazer exatamente desse jeito, porque senão você não vai conseguir, você vai encontrar pessoas que vão tentar fazer diferente, você tem que ser forte, não se desvie do que eu te falei, para que você seja bem-sucedido, para que você possa ver o povo que você está conduzido, para que ele seja bem-sucedido e alcance aquilo que Deus deseja para todos. Amados, a bem da verdade, nós, como povo de Deus, queremos ser, vivendo num mundo pervertido, nós encontramos situações
que querem nos fazer andar na direção contrária de Deus. Nós encontramos situações no mundo que querem fazer ou dizer para nós como nós devemos nos comportar. O que é que nós devemos fazer? O mundo quer passar para nós um padrão totalmente diferente do padrão de Deus. E pior, que às vezes nós encontramos situações dentro da nossa família, com os nossos próprios filhos, às vezes entre os cônjuges, que são levados a ter um comportamento totalmente diferente daquilo que Deus quer para a família, para que a família seja bem-sucedida, seja forte e feliz. E às vezes nós fazemos vista grossa, ou então nós fazemos, temos no nosso coração a bondade de aceitar certas coisas que na realidade não vai trazer um bem para a família, vai destruir. Então nós temos que ser fortes e corajosos, mão de ferro para conduzir a nossa família conforme a orientação de Deus, se nós queremos ter famílias fortes e abençoadas. Não é na nossa bondade, não é no nosso entendimento, não é o que o mundo quer, é aquilo que Deus manda. E nós temos que ser fortes como homens e mulheres de Deus, e às vezes até os pais estão perdidos, são filhos que se levantam para dizer, não é desse jeito, é assim que Deus quer. E há uma luta, há uma guerra em família. E nós não podemos abrir mão para aceitar as coisas do inimigo. Nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda daquilo que Deus orienta, se é que nós queremos famílias fortes e abençoadas. Não aceite as coisas do mundo, não aceite aquilo que quer ser imposto para nós como famílias. Lute pela sua família. Mesmo que nós tenhamos filhos que já estão corrompidos, mesmo que nós tenhamos cônjuges que já estão corrompidos, ou alguém da família que queira corromper, se mantenha firme, seja forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido e fazer com que a vontade de Deus esteja presente no seio da sua família, no nome de Jesus. O versículo 8 já vai falar exatamente ao coração de Josué acerca da palavra de Deus. E vai dizer para ele, olha, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar dia e noite nela, para que você venha cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amados, a orientação agora era para Josué, que ele tinha que seguir a palavra de Deus. E eu quero que você entenda que naquele tempo existia uma dificuldade, porque a palavra não era escrita, a palavra era passada. E ele não podia esquecer dessa palavra. Ele tinha que meditar naquela palavra dia e noite. Meditar para não esquecer aquela palavra. Meditar dia e noite para não esquecer da palavra. Não tem ser humano que, se não praticar o entendimento da palavra, se você leu alguma parte da Bíblia alguma vez, e se você está contente, você não lê mais aquilo porque você acha que sabe, a sua mente vai te trair. E talvez quando você precise de um direcionamento de Deus, o Espírito Santo de Deus não vai ter como falar ao teu coração acerca daquilo que você deveria saber, porque você esqueceu. Nós temos que estar ali inculcando aquilo na nossa mente, dia e noite, a todo momento, meditando a todo instante, não deixar de falar das palavras desse livro da lei, a palavra de Deus, para que nós venhamos a cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Era um direcionamento que, se Josué quisesse ser bem-sucedido, ele tinha que fazer isso.
meditar dia e noite naquelas palavras de Deus, para ele não esquecer nada e cumprir fielmente tudo aquilo que estava escrito nela. Uma vez eu comecei a ler Gênesis, Êxodo, todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Colocar em ordem, né? Colocar em ordem para saber o posicionamento de cada um na Bíblia. Às vezes, de trás para frente, eu fazia isso com muita facilidade, mas deixei de fazer por algumas semanas. E quando eu tentei fazer novamente, as ordens se invertiam, ou então eu esquecia algum livro. Não tem como. Se a gente não praticar, não tem como. Amados, a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que Deus falou de muitas maneiras, de várias maneiras, com o seu povo, através dos profetas no Antigo Testamento. Mas, nesse tempo, nos falou através do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E o que nós temos que entender e meditar é exatamente o quanto nós temos nos dedicado para ouvir e entender a palavra de Deus. Eu estou falando assim de leitura, estou falando também de meditação. Quanto isso está completo no nosso coração. O quanto nós temos investido nisso para ter a clareza e o entendimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que por falta de conhecimento, nós somos destruídos, nós perecemos. Por falta da orientação de Deus, como é que nós vamos ser bem-sucedidos? Porque Deus tem um padrão de vida para todos nós, como pessoas, como famílias, como pais, como filhos, como esposos, né? Cônjuges. Tem um direcionamento para todos nós. Mas se nós não sabemos qual é a orientação de Deus, como é que nós vamos ser bem-sucedidos em família? Como é que nós teremos famílias fortes e felizes? Não tem como. Não tem como. Além de ter o pulso forte para tentar manter a sua família no caminho do Senhor, nós temos que inculcar na nossa mente, na mente dos nossos filhos, da nossa família, o entendimento da palavra de Deus. E muitos são os inimigos que nos impedem quanto a isso. Nós não temos tempo para ler. Conforme o tempo vai passando, parece que o tempo vai encurtando. Nós não temos tempo para ler. Nós não temos tempo para vir na casa do Senhor. Muitas prioridades surgem no nosso dia a dia. E até quando a gente se dispõe a fazer um plano de leitura, até quando a gente se dispõe de vir na casa do Senhor, parece que o inimigo sabe e coloca atrapalhos, coloca obstáculos exatamente para não acontecer. Eu não sei se já aconteceu com você, não. Esse domingo eu quero ir para a igreja, eu quero chegar cedo, eu quero acompanhar o culto do início ao fim, né? E surge atrapalhos e você desiste de vir aqui. É o inimigo. E nós temos que perseverar, nós temos que arrumar estratégias de manter o nosso projeto de busca de entendimento da palavra de Deus, se é que nós queremos ser bem-sucedidos. Quanto tempo nós temos nos dedicado para ouvir, para ler, para meditar na palavra de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo? Se nós não temos essa dedicação, se nós não temos essa busca, se nós não temos essa prática, facilmente nós seremos vencidos pelo inimigo. E o versículo 9 vem fechar exatamente isso aqui, que ele diz assim, ó: não foi eu que ordenei você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ou seja, mantendo o pulso forte, mantendo o entendimento daquilo que Deus queria para Josué, através da sua palavra. E Josué procurando cumprir fielmente
tudo aquilo que estava escrito na palavra do Senhor, ele tinha certeza que nessa obediência, que nessa direção, Deus estaria com ele aonde quer que ele andasse, e ele seria bem-sucedido em todos os momentos. Deus nunca iria abandonar Josué. Deus estaria sempre com Josué a todo momento. Momento de dificuldade, na dúvida, nas incertezas, nas solidões, nos desafios, nos confrontos. Quando a gente se depara com situações na família que a gente não sabe o que fazer, às vezes a gente se vê de mãos atadas, porque nem força, nem coragem, nem palavras a gente tem para direcionar, ou para botar ordem na casa, a gente não tem. Mas é exatamente nesses momentos difíceis que Deus não nos abandona, está ali conosco a todo momento. Foi essa palavra que Deus estava falando para ele: não foi eu que te mandei? Seja forte, corajoso, porque aonde quer que você estiver, lá eu estarei contigo. Que alegria para nós é poder contar com a presença de Deus na nossa vida nos momentos difíceis. E a palavra de Deus nos diz, em Mateus 28, 20, lá no finalzinho: Jesus Cristo, depois de cumprir a sua missão na cruz do Calvário, que trouxe a salvação para todos nós, depois de ressurreto, ele chega para o seu povo e diz: olha, eu estarei sempre com você, até o fim dos tempos. Jesus Cristo prometeu que estaria conosco até o final dos tempos, até quando ele voltasse para vir buscar a sua igreja. Ele cumpriu a sua missão na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar com ele, tendo o privilégio da salvação. E a minha oração é que todos nós estejamos com o Senhor Jesus, para que ele esteja presente no seu coração, te orientando acerca daquilo que você deve fazer como família. Não sei qual é o problema que você está passando, não sei o que você está enfrentando em família, mas busque a orientação de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor vai te dirigir para que você tenha a família forte e feliz, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amados, já estamos chegando no final. O outro recurso que Deus compartilha conosco para que nós possamos ter famílias fortes e felizes, ele compartilha do seu amor para conosco. A palavra de Deus nos orienta acerca desse amor que nós precisamos ter para que nós possamos ter famílias fortes e felizes. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. A palavra de Deus nos diz e fala desse amor. E diz a partir do versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o início do versículo 8, o amor não acaba. O amor não acaba. Esse é o amor que Deus compartilha conosco, um dos recursos para que nós possamos manter famílias fortes e felizes. O amor de poder manter a nossa família, independente do que cada um está vivendo. Porque a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus, ele supera tudo. O próprio Deus, a palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele é amor. E a palavra de Deus também nos diz que o amor de Deus é compartilhado conosco, para que o nosso amor seja aperfeiçoado, para que nós possamos amar os nossos. Porque no nosso amor, do nosso entendimento como seres humanos, nosso amor é muito condicional.
Mas o amor de Deus, ele é incondicional. E é um amor que nos ama de verdade. A palavra de Deus diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele não viu a nossa maldade. Ele não olhou para a nossa maldade. E o pecado, nós sabemos que é contra Deus. Mas Ele não olhou para o nosso pecado. Ele olhou porque Ele nos amou e ama. Por quê que nós somos movidos pelo amor para constituir famílias e diante de situações que nós enfrentamos com os nossos cônjuges, às vezes com os nossos filhos, com os nossos pais, nós criamos restrições que nós não queremos mais conviver. Às vezes trocamos de amor ou trocamos de família por falta de amor, como quem troca de roupa. Isso não pode existir. Porque o amor de Deus nos capacita para que o nosso amor, ele possa amar verdadeiramente os nossos, o próximo, principalmente os da nossa família. Porque se nós dissermos que nós amamos a Deus, mas odiamos o próximo, odiamos alguém da nossa família, o nosso amor para com Deus não é verdadeiro, diz a palavra de Deus. Se nós odiamos aquele que nós vemos, como nós podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? É difícil. Mas Deus, Ele é rico em misericórdia e amor, que não olha para o nosso pecado, Ele nos ama verdadeiramente e derrama do seu amor para conosco, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós possamos olhar para os nossos e não olhar para as diferenças, não olhar para os erros, mas amar. E assim manter família. No direcionamento de Deus, juntamente com o amor e muitas outras coisas que Deus nos dá. Então, nesse momento, eu quero que você medite nessas coisas. Muitos outros recursos Deus compartilha conosco, para que nós tenhamos famílias fortes e felizes. O amor de Deus é imenso. Se eu fosse falar aqui de tudo aquilo que Deus compartilha do seu amor para conosco, eu ia passar a noite toda aqui. Mas o nosso amor, ele pode e é aperfeiçoado pelo amor de Deus, para que nós possamos ter esse entendimento de, primeiramente, nos voltar para Ele e cumprir aquilo que Ele quer de cada um de nós. Cumprir o que Ele espera de cada um de nós, que nós venhamos na direção dEle. Se a gente for pegar o capítulo de 24 de Josué, quando ele chama o povo para o entendimento de tudo aquilo que Deus começou a falar desde o deserto, e no momento que ele passa a responsabilidade de liderança do povo de Deus, de Moisés para Josué, toda essa orientação de Deus para com o seu povo, através de Josué, esses ensinamentos todinhos Jesus Cristo fez por nós. O Sermão do Monte, quando começa no capítulo 5 de Mateus, até o final do capítulo 7, é um direcionamento de Deus para que nós também possamos ser pessoas, homens e mulheres de Deus, para que nós tenhamos famílias fortes e felizes. E no final do capítulo 7, Deus encerra o seu Sermão do Monte, trazendo uma palavra para nós que nós devemos meditar. Que o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. O homem prudente é aquele que ouve as palavras do Senhor e coloca em prática. Ele é comparado ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as ondas, deram contra aquela casa e ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. E o imprudente é o contrário. E nós temos a oportunidade hoje, depois de 60 anos, Josué trouxe o seu povo para o entendimento, para renovar a aliança perante Deus. E hoje aqui nós temos a oportunidade de nos posicionar diante de Deus para dizer: Senhor, eu quero o teu direcionamento para a minha vida, para que minha família seja forte e feliz.
Eu quero, Senhor, seguir a Tua palavra. Eu quero, Senhor, fazer exatamente como o Senhor me manda. Por mais que eu não tenha força, que a minha família talvez esteja seguindo o rumo contrário, mas que eu seja forte para trazer a minha família para esse entendimento. E eu tenha a sabedoria de compartilhar a Tua palavra comigo e com a Tua família, com a minha família, para que nós tenhamos famílias fortes e felizes. Se nós formos nessa direção, eu tenho certeza que a sua família, não importa qual é o contexto que ela esteja vivendo, eu tenho certeza que você vai ter também uma família forte e feliz no nome de Jesus. Quero orar por você. Eu gostaria que você ficasse de pé.